A doença de Chagas, ela é transmitida quando um inseto, o barbeiro, deixa a sua picada, né, na pele da pessoa, que coça ali o local, e aí o parasita presente nas fezes do barbeiro acaba penetrando na pele da pessoa. Essa é a forma mais conhecida da transmissão da doença de Chagas. Mas você sabia que a infecção também pode ocorrer através do consumo de alimentos contaminados? Pois é. Olha os dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 70% dos casos da doença de Chagas é de transmissão por alimentos contaminados. Os principais alimentos que, quando contaminados, transmitem a doença são o açaí e o caldo de cana, ambos em sua forma natural. É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a médica infectologista, doutora Luciana Pacheco, no Explica Pra Gente, que está no ar. Um assunto muito importante que muitas pessoas acabam sendo infectadas porque não sabem dos riscos ou talvez como se prevenir, não é? Doutora Luciana Pacheco está conosco via live hoje aqui. Doutora, mais uma vez, seja bem-vinda, boa tarde, para falarmos sobre a doença de Chagas, que até então muitas pessoas não sabem nem quem é que transmitia, nem o que é que ela causa. E a senhora vai hoje explicar para a gente. E outra coisa, se prevenir, não é? Acho que a melhor coisa do mundo é essa prevenção para não ser a próxima vítima, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Wilson, a doença de Chagas é uma doença que já é bem conhecida no nosso país. Ela é transmitida pelo barbeiro, né, que é um inseto, e é causada por que a gente chama Trypanosoma cruzi. Então, também ela é chamada tripanosomíase, justamente por conta do agente causador. A causa mais frequente de transmissão, como você falou, atualmente não é mais a que a gente via antigamente, que era pela picada do barbeiro, e aí a pessoa coçava aquele local, as fezes do barbeiro contêm esse tripanosoma, e aí quando a gente coça o local, faz uma feridinha e no local que o barbeiro picou, né, a gente coloca as fezes ali, e aí cai na corrente sanguínea e causa as manifestações da doença. Mas hoje já foram relatados vários casos da forma de transmissão oral, como você falou também. Então, principalmente com esses alimentos, cana-de-açúcar e açaí, o barbeiro ele é triturado junto com a cana, né, que vai fazer o caldo, com o açaí também, natura, como falou. Por isso é importante a gente se prevenir e saber, de fato, de onde é que a gente está consumindo esses alimentos. A doença é mais comum naquelas regiões mais frequentes de terem doença de Chagas, Minas, a Bahia, e também são uma parte de São Paulo, mas também pelo açaí. Hoje a gente tem visto mais casos na região norte do país, naquela região amazônica, onde o consumo do açaí é muito comum. O açaí, ele bem preparado, bem manipulado, não é ele que não vai causar a doença, mas é o açaí natura, que é muito consumido naquela região, então é uma preocupação para essa nova forma, né? Nova porque não era mais comum, mas é uma forma, muita gente come açaí hoje, então essa preocupação da gente também informar aqui com relação à doença. Perfeito. Só para a gente poder explicar o que acontece. O barbeiro acaba, como o açaí também fica, ele é colhido ali, né? E as pessoas, muitas vezes não têm cuidado, botam naqueles cestos e às vezes o barbeiro tá naquele meio do cesto. Então, quando eles acabam então triturando a fruta do açaí, não fazem a verificação correta e acaba então ali misturando o barbeiro ali. É a mesma coisa do caldo de cana, né? Quem deixa a cana guardada há muito tempo, o açúcarzinho ali, o barbeiro vai para ali, naquele cantinho. Quando você coloca na máquina, ele vem com a cana, com tudo, com o barbeiro, com tudo. Você toma o caldo de cana e acaba, então, se contaminando. Não é nem a cana, nem o açaí, como disse a doutora. É o bichinho que pode estar misturado. Por isso que tem que ter muito cuidado em onde você acaba se alimentando desses produtos, né, doutora? Vamos lá, tem perguntas agora dos nossos telespectadores. Vamos ouvir, doutora Luciana, o que é que eles fazem de perguntas para a senhora nesse momento. Vamos ver quem faz a primeira pergunta de hoje. É a Fátima Lima. E ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, como identificar os sintomas da doença de Chagas?
Isso, Fátima, é uma boa pergunta para a gente poder entender como é que acontece. A doença ela pode acontecer de duas formas, aguda e crônica. A forma aguda, muitas vezes, ela passa despercebida. E justamente por conta não ter muita especificidade daquele sintoma. Então, pode acontecer, depois da picada do inseto, mas aí, mais ou menos aí uns 15 dias, 10 dias a 15 dias depois, aparecer um inchaço naquela região da picada do inseto, e inchaço nas pálpebras, pode ter febre, pode ter uma dor no corpo, que pode ser confundida com outras doenças virais, como a gente viu, por exemplo, a dengue. Normalmente, na dengue não tem esse local, esse inchaço no local da picada do barbeiro, nem tem inchaço nos olhos. Mas a mialgia, a febre, a dor no corpo é comum nessa doença. Então, a gente precisa ficar também alerta. No caso da pessoa dizer que houve inchaço naquela região onde o barbeiro picou, fica, a gente chama sinal de romanha. Então, é uma manifestação que aparece após a infestação, né? Após a picada do barbeiro. Então, as pessoas precisam ficar alertas, saber onde a pessoa estava, na região de onde veio, se a casa que a pessoa mora é uma casa que é de taipa, que tem muitas frestas, que é aí onde o barbeiro também gosta de ficar. Ou se alimentou de algum desses alimentos aí que podem ser contaminados junto, né, com as fezes do barbeiro. A transmissão também pode ser por via placentária e no momento da transfusão de sangue, sendo que essa forma é muito menos comum, porque hoje o sangue ele é bem testado, inclusive para a doença de Chagas, antes de ser aplicado em outra pessoa, né, antes de ser administrado. E depois a doença pode evoluir, ela pode ficar assim um tempo na pessoa, que a gente chama uma forma indeterminada, e depois evoluir com a forma crônica, que aí a pessoa pode ter manifestação no coração, arritmia, por exemplo, e alteração digestiva. Então, pode ter o que a gente chama megacólon, ele atinge o cólon do intestino, a parte da região do cólon, e aí a pessoa pode ter dificuldade de evacuar, um empachamento. Então, são manifestações digestivas que o barbeiro causa. Então, são essas as principais manifestações. Tudo bem, a gente chama, o coração aumenta de tamanho também, não é, doutora? Por isso que a doença de Chagas causa essa problemática também, não é? Tudo bem. Causa insuficiência cardíaca, né? Então, a pessoa tem dificuldade de respirar, às vezes, de caminhar, cansaço, o coração aumenta, se a gente vai fazer um exame, ele está lá grande, então, é uma das causas, né, da insuficiência cardíaca, é a doença de Chagas no nosso país. Bem, doutor, vamos para a segunda e última pergunta de hoje. Vamos ver quem participa desse bate-papo hoje sobre a doença de Chagas. É o Gabriel Santos. Ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, existe tratamento para essa doença? Existe tratamento. Primeiro, a gente precisa diagnosticar, de certeza, né? Então, faz exame de sangue para diagnosticar e tem tratamento. Tratamento na fase aguda é a importância do tratamento, porque na fase crônica não tem muito como a gente mais atuar. Então, o quanto mais precoce for o diagnóstico, que às vezes não é fácil, é mais eficaz esse tratamento. Existe tratamento, é dado pelo SUS em Maceió, em Alagoas, de maneira geral. As referências para o tratamento da doença de Chagas são o HU, Hospital Universitário, e o PAN Salgadinho. Então, são os locais de atendimento. E uma coisa que é importante, viu, Wilson, falar, é que nem todo barbeiro está contaminado, está infectado pelo triatoma, pelo causador, né, pelo agente. Então, quando a pessoa, na sua casa ou no local de trabalho, se achar que tenha sido picado por um barbeiro, é interessante que a pessoa não mate o animal, não destrua, não tente matá-lo, porque ele pode não estar infectado, não ser causa nenhuma de doença de Chagas, a pessoa pode ficar até tranquila. E existem uns locais em Maceió que podem receber esse barbeiro, esse besouro, e fazer a análise dele para, então, verificar, de fato, se ele está contaminado. Então, o ideal é que a gente tente coletar o barbeiro, né, tente bater de uma forma que não mate, mas que consiga coletar ele com um saco plástico, procure deixar sua mão protegida
e aí leva nesses locais que tem no site da Secretaria de Saúde do município, no site da Prefeitura de Maceió, tem os locais onde a pessoa pode levar. São vários locais. No hospital universitário, então a gente olha lá, porque tem vários locais, e aí perto da sua casa, perto do local onde aconteceu o acidente, a pessoa pode levar o besouro para ver de fato se ele está infectado. Perfeito, excelente informação, doutora. Doutora, mais uma vez eu quero agradecer, é muito bom a gente trazer esse assunto aqui como para informar a toda a população para que ela se cuide, se previna e se caso for vítima, busque o atendimento o mais rápido possível. Obrigado, doutora Luciana, mais uma vez, boa semana, com muita saúde, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, até na próxima segunda-feira. Boa saúde para todos. Amém. Para a senhora também. Deus te abençoe. Boa saúde. Muito obrigado mais uma vez pelo Explica Pra Gente. Prestação de serviço pura aqui no nosso Fenômeno Fique Alerta. Tá bom? Muito bem.